Oi, gente. Sejam bem-vindos ao podcast Mirações. Eu sou Adriano Reale e estarei trazendo para vocês aqui experiências de mirações em rituais de ayahuasca e também trazer pessoas que entendam do assunto para nos ajudar a entender todos os processos internos que acontecem com a gente durante as mirações e durante a comungação da ayahuasca. Então não perca, nos siga, deixe o seu comentário e também a sua experiência. Qual foi a sua miração? Conta pra gente. Mirações, primeiro episódio. Oi, gente. Bem-vindos ao primeiro episódio de Mirações. Eu sou Adriano Reale. Estou aqui no podcast Mirações para compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências com a ayahuasca e os processos de mirações. Mas afinal, o que é uma miração? No nosso segundo trailer divulgado já, eu falo resumidamente sobre o que é uma miração, mas eu vou deixar aqui agora para a gente relembrar. O que é uma miração? Miração não é alucinação. Na cultura daimista, a miração designa as visões provocadas pela ayahuasca. É um estado de êxtase, uma experiência transcendental, cognitiva, que se manifesta sob diversas formas, em visões significativas, revelações espirituais e insights sobre o cosmos. Segundo Alex Polari, do site Documentação e Memória ICEFLU, a doutrina da floresta, o verbo mirar corresponde a olhar, contemplar. Dele deriva-se o substantivo mirante, que é um local alto e isolado, onde se pode descortinar uma vasta paisagem. A palavra miração une contemplação mais ação. Segundo Sebastião Mota de Mello, primeiro tudo se resolve na miração, para depois ser transposto e realizado em matéria. É isso, gente. Esse é um resumo rápido, do que é miração. Existem vários textos, se a gente procurar, existem livros que falam sobre. Eu não sou nenhum expert em miração, não sou nenhum expert em ayahuasca, mas eu sinto vontade de falar e tenho no coração de falar um pouco das minhas experiências de miração e trazer algumas pessoas também que tenham as suas experiências, pessoas que tenham mais conhecimentos, e que possam ajudar a gente a entender alguns processos. E nesse podcast, nesse primeiro episódio, eu vou estar contando para vocês um pouco das minhas primeiras mirações, Eu já comungo ayahuasca tem mais ou menos uns 10 anos já, e é claro, foram muitas mirações, foram muitos processos, e agora eu vou trazer para vocês assim, mais lá no começo, desde a minha primeira vez, alguns que eu lembro. Hoje não vai dar para falar todas as experiências, mas o que eu quero deixar claro aqui é que eu não venho com nenhuma experiência grandiosa para ensinar, eu quero aprender, Esse podcast é para eu passar o que eu sinto, passar o que eu senti nos momentos da comungação da ayahuasca com a miração, passar os sentimentos que foram do momento, e compartilhar com vocês. E também quero que vocês compartilhem comigo aqui os seus processos, as suas experiências, E junto a gente entendendo um pouco, e eu acredito que isso vai ajudar a gente a edificar, a se edificar, a crescer. Eu não venho, como eu já falei, eu não venho com nada assim para impor algo, é isso ou é aquilo, mas sim para a gente crescer junto, para que seja orgânico e a gente possa conversar e a gente possa aí trocar nossas experiências, Nesses primeiros episódios eu vou estar contando um pouco das minhas mirações, mas a ideia é que logo a gente tenha convidados aqui que vão trazer também as experiências de como cada um vê, o seu processo, de como foi o processo da ayahuasca com cada um, o processo da miração com cada um, Eu já comungo ayahuasca tem mais ou menos uns 10 anos, assim, A minha primeira experiência foi muito mágica, assim, Ela foi, apesar de quando eu fui fazer o primeiro ritual com a ayahuasca, eu fui com muito medo, com muito receio, que eu acho que é normal de todo mundo que vai comungar a primeira vez, Porque existe tanta
tantos mitos, existe tantas coisas sobre o ritual da ayahuasca que às vezes a gente fica um pouco ressabiado, né? A gente fica meio com o pé atrás do que pode acontecer, né? Então acho que por isso que é importante eu trazer essas experiências e vocês também compartilharem comigo as experiências de vocês e a gente trocando uma ideia aqui de como foi tudo isso, né? A minha primeira experiência de ritual com a ayahuasca como eu falei, já faz mais ou menos uns 10 anos, foi em um domingo, durante o dia, né? Eu fui convidado por um grande amigo e irmão hoje, que eu tenho no coração, assim, para sempre, que é o Tiago Marques. Ele me convidou para o primeiro ritual, perguntou se eu conhecia, e eu não conhecia ainda a questão da ayahuasca, né? E ele falou, olha, eu acho que você vai gostar, eu acho que é um processo que é bem interessante, eu acho que é bem a sua cara, né? E ele me convidou e ele falou, olha, o ritual vai ser em uma fazenda que próximo de Araraquara, né? Que é a cidade onde eu moro. E ele falou, olha, vai ter um ritual, vai ser num domingo durante o dia. E isso já me deu uma segurança pelo fato de ser durante o dia, né? Ia ser um ritual na qual a gente tinha que chegar lá mais ou menos às 8 horas da manhã, e aí o ritual começaria lá por volta das 9h30, 10 horas, né? E ficaríamos lá até a parte da tarde, né? Então isso já me trouxe uma segurança. E eu despertou em mim essa curiosidade de saber o que era o ritual, o que era a ayahuasca, como era essa sensação, qual era o objetivo disso, né? E sabendo um pouco assim do que ele tinha me falado, que é um ritual que vem da floresta, que é um ritual que vem das tribos indígenas e tudo mais, e que são elementos naturais, né, da natureza, isso me deixou também um pouco mais seguro. Mas é claro que ao mesmo tempo a gente fica com uma sensação de medo, de insegurança, né? Eu não vou mentir para vocês falar, nossa, eu fui tranquilo, foi super suave e elegante, né? Não foi, né? Eu fui bem receioso assim do que poderia acontecer. Porque, querendo ou não, para mim era algo novo, né? Era uma substância que eu ia ingerir e que eu não tinha uma certeza de como isso ia reagir no meu corpo, né? E eu fui, né? Chegou no domingo de manhã, ele passou na minha casa e a gente foi para esse ritual, a gente foi conversando. Eu tive a sorte de ter o convite dele, de ser acompanhado por ele, porque ele foi me trazendo também muita segurança. Eu acho que isso também é importante, né? Quem te convida, quem te leva às vezes para o ritual, qual que é o objetivo que essa pessoa quer que você vá, assim, sei lá. E ele me trouxe muita segurança, porque eu percebi que a intenção dele era a questão espiritual, era essa questão de evolução, de transcendência, né? E que eu podia confiar nele, que ele não ia me propor nada que me fizesse mal. Então eu, né, fui com ele. A gente chegou lá no domingo de manhã, estava um sol maravilhoso, um domingo maravilhoso. E chegamos lá assim, numa fazenda também maravilhosa, que era a fazenda Monte Líbano, aqui em Araraquara, né, que ficava na estrada indo para Jaú. E assim, chegando lá comecei a ver vários jovens, várias pessoas, várias pessoas com mais idade, né? Então isso também começou a me dar mais um pouco de segurança, porque eu vi que tinham pessoas mais velhas e que trazia um pouco mais de responsabilidade. Não que os jovens, a gente mais jovem, não tenha responsabilidade, mas quando você vai para algo novo, para algo que ainda você não conhece, né? Então a gente fica se apegando a todos os pontos de referência que possam trazer essa segurança, né? E aí eu fui um pouco me acalmando mais, porque ele já foi me falando, a gente já foi conversando, ele foi me explicando todo o processo, né? E uma das coisas também que me deu mais segurança ainda foi de chegar nesse instituto, de chegar lá nessa fazenda, onde seria o ritual, e ter um processo antes de você comungar ayahuasca, um processo de você responder um questionário, de você passar e conversar com pessoas responsáveis ali pelo ritual, né? E uma coisa que me deu muita segurança foi isso, porque chegando lá eu tinha que responder um questionário se eu tomava remédios, se eu estava consumindo algum tipo de remédio, se eu
se eu tinha algum problema psicológico, se eu tinha depressão, se eu tinha ansiedade. E eu achei isso muito legal, porque quando você está respondendo aquele questionário, você vê que há uma preocupação daquele local, daquelas pessoas com você, né? De você não simplesmente estar ali só para comungar ayahuasca e entrar numa suposta viagem que muitos hoje colocam apenas como uma viagem assim, né? Como que eu posso dizer? Uma viagem de alucinação, e o que não era, né? E eu tinha muito essa preocupação. E chegando lá, respondendo esse questionário, eu vi que tinha esse cuidado, principalmente com as questões se eu estava tomando algum medicamento ou não. Eu pude perceber que tinha essa atenção para não haver essa mistura de componentes químicos de remédio com a composição química da ayahuasca, né? E depois de responder esse questionário, você passa, no caso lá, eu passei por uma responsável que ela vai ler seu questionário, e era uma responsável farmacêutica, uma pessoa que entendia desses componentes químicos, entendia a patologia do corpo e que com isso, né, me daria muito mais segurança. E eu pude perceber que algumas pessoas não podiam comungar ayahuasca, pelo fato de estarem tomando alguns remédios, estarem fazendo algum tratamento com algum produto químico, que seja, né, em questão a remédios mesmo assim, que eles achavam que não seria responsável deixarem que algumas pessoas com esses medicamentos comungassem a ayahuasca, né? Porque poderia, talvez, não sei, haver alguma reação, alguma coisa assim, né? E eu achei isso muito importante. Então, quando eu vi que algumas pessoas estavam indo embora e não podiam comungar ayahuasca pelo fato de usarem alguns remédios, estarem em alguns processos de tratamento e tudo mais, me deu mais segurança ainda. E quando eu passei por essa farmacêutica, ela viu que estava tudo em ordem, eu não estava tomando remédio nenhum, nem para dor de cabeça, para nada, não tinha nenhuma objeção, e aí eu fiquei apto para comungar a ayahuasca. Então isso foi uma das coisas que me deu muita segurança, do local onde eu estava, do instituto onde eu estava, deles terem uma preocupação muito grande com o meu estado, né? Não simplesmente chegar lá e vem, tome ayahuasca e transcenda e vá além, não. Olha, é bem real, é sério, então a gente precisa saber se você está tomando algum remédio, se você está fazendo algum tratamento, se você tem algumas restrições ou psicológicas ou neurológicas que possam influenciar na questão ali de comungar ayahuasca. Isso me deu muita segurança, né? E após passar pela farmacêutica, eu vi que estava tudo em ordem, ela colocou que estava tudo em ordem, que eu poderia comungar, então aquilo já me aliviou, já me deu uma sensação de segurança, né? Porque, que nem eu falei, a gente vai com medo, né? É a primeira vez, para quem nunca foi, tá ouvindo o podcast agora, para você que nunca foi, né? Eu não vou mentir que a gente vai com toda a alegria, com toda, né, a segurança do mundo. Eu fui mesmo bem seguro, porque era algo novo, era algo que eu não tinha muito conhecimento, né? Mas tudo que me cercava ali me deu segurança. Meu amigo que me convidou, o local, as pessoas, né, esse tratamento, esses questionários, essa segurança de passar por uma farmacêutica responsável, né, e tudo mais. E após passar por ela tudo e estar apto ali para comungar a ayahuasca, né, tem um tempo que você vai se ajeitar ali, vai colocar seu colchonete ou, né, achar seu local ali onde você vai ficar com você mesmo, e era um lugar que era silêncio, era silencioso, você sentia uma leveza no ar, era uma tranquilidade, as pessoas tinham uma energia muito boa, né? Era uma calmaria, e você via que tinha pessoas ali que eram os fiscais, que teriam pessoas que poderiam estar cuidando de você, te ajudando em algumas coisas, né? E isso também me pegou muito, me deu muita paz e muita segurança. Quando eu cheguei lá, eu já sentia essa energia, assim, né? Então isso foi me apaziguando, foi me deixando mais calmo, né? E até chegar a hora de comungar a ayahuasca, né?
Mas uma outra coisa que me pegava muito é que eu sou meio chato para a questão de cheiro e gosto, né? E o cheiro que estava ali, né, da ayahuasca, da preparação da ayahuasca e tudo mais lá, começou a me dar alguns. O cérebro da gente começa a querer a se autodefender de alguma coisa nova, né? Quando a gente está com alguma coisa nova, a gente está experimentando algo novo ou vivenciando algo novo, o nosso cérebro coloca alguns medos ali, algumas coisas também, né? E aquilo começou a me incomodar um pouco em questão ao cheiro, e aquilo já começou a me levar pro gosto. Eu falei, meu, eu vou tomar, vou comungar essa ayahuasca, mas e o gosto, né? E aí eu conversando com meu amigo, ele falou, ó, abstém a questão do gosto, né? Depois você vai ver que é outra questão, com o tempo você vai entender e tudo mais. E aí eu percebi também que eles deixavam algumas frutas na mesa para depois que você comungasse a ayahuasca, você fosse e comesse essas frutas, para caso você não gostasse muito do sabor ali que teria a ayahuasca, né? Então isso também já me deixou um pouco mais leve, mas eu estava tremendo um pouco na base, assim, em questão depois ao processo de engolir, de colocar na boca e engolir, sentir um gosto e talvez eu rejeitar aquilo e querer vomitar ali ou jogar fora, e seria para mim, eu pensando que seria um desrespeito, porque eu me propus a estar lá, né? Então, eu não queria também desrespeitar nenhuma condição ali que era colocada pra gente, né? E aí eu fui, sentei lá no meu colchãozinho, junto com o meu amigo do lado, né, que estava sempre ali conversando comigo, me dando todo o questionamento, toda a dúvida que eu tinha, eu perguntava para ele, eu falava com ele, e a gente falava em tom baixo, era tudo muito calmo. E aí até que chegou o momento que aí todos se ajeitaram, todos se acomodaram, e o padrinho do local, né, a pessoa responsável lá, anunciou que a gente ia tomar a primeira dose. Quando ele falou que a gente ia tomar a primeira dose, aí que caiu minha ficha, então, que teriam várias doses, não seria uma só, né? E aí começou a me trazer outras preocupações. Eu falei, nossa, então eu vou ter que tomar mais que uma dose, né? Mas aí depois eu vou falando para vocês, que aí você vai entendendo o processo da questão das doses, né? E aí eu falei, meu, tô aqui, vamos lá, entreguei na mão de Deus e falei, vamos ver o que acontece, né? E porque assim, eu sempre fui muito, não religioso, mas eu sempre tive muita fé em Deus, em Jesus, assim, e, e eu praticamente cresci na igreja católica, mas só que eu sempre achava que estava faltando alguma coisa, e depois eu acabei ingressando na religião evangélica. Eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, Filadélfia, durante um tempo, e comecei a ter muitas experiências assim dentro da comunhão ali com Deus, com Jesus dentro da igreja, mas eu achava que não era aquilo ainda que me preenchia, não era aquilo ainda que eu buscava, né? E então, quando eu fui comungar ali mesmo a ayahuasca, eu entreguei na mão de Deus, né? Entreguei na mão de Cristo, de Jesus, e falei, olha, Deus, eu estou aqui, é o propósito, o meu amigo me instruiu muito, falou, ó, coloque um propósito divino, né? Que você comungue a ayahuasca não apenas por comungar, para ter uma experiência, né, ali só de experimentação, mas coloque na mão de Deus para que seja algo, para que Deus fale com você, para que você tenha uma experiência mesmo, uma experiência de expansão espiritual mesmo, né? E aí foi o que eu fiz, eu entreguei mesmo na mão de Deus, e eu pude perceber nesse local lá também que existia várias egrégoras, né? Eles eram abertos a várias egrégoras, tanto cristãs como nativas indígenas, como afro... religiões e rituais afrodescendentes também, com várias etnias, assim, né, e várias egrégoras da Índia, indianas, árabes e tudo mais. Isso também me confortou, porque não era algo muito direcionado a uma etnia só, uma egrégora só, né? E isso foi o que também me aconchegou, e eu achei isso muito legal, essa integração das linguagens todas espirituais, né? E eu, como eu estava falando, eu entreguei mesmo na mão de Deus, na mão de Jesus. Eu falei, Deus,
feita a sua vontade, né? Que essa comunhão que eu vou ter seja para minha expansão e para o meu encontro maior, né, com o divino. E aí formou-se a fila, né? Porque geralmente, né, nos rituais, nos locais que é feita a ayahuasca, de um lado ficam os homens e do outro lado as mulheres, né? E geralmente tem uma fogueira no meio e geralmente todo o ritual ele é acompanhado de músicas as músicas vão te ajudando ali durante todo o seu processo com a ayahuasca, né? Não é algo não pensado, né? Você vê que tem um planejamento, que tem um segmento, até mesmo para sua segurança, para você não se perder durante o processo, né? O se perder que eu falo é você não se deixar levar por uma bad, por alguma coisa assim, né? E aquilo também me deu segurança. Então aí começou a formar a fila dos homens lá. Eu entrei na fila, como já falei, tremendo na base. Aí me deram esse copinho de plástico pequeno, esse copinho de café. E aí vazio ainda, né? A fila ia andando até que você chegava ali no padrinho ou no fiscal que ia te servir a ayahuasca e ele colocava ali a primeira dose no seu copinho e você tinha que tomar na frente dele, né? Aí ele falava para Deus nos guiar e aí você virava a primeira dose e logo em seguida alguém te servia algum pedaço de fruta, alguma coisa para você comer por causa do gosto às vezes, né? Muita gente, sei lá, como eu, assim, pela primeira vez não estava acostumado, então para não ter nenhuma rejeição, assim, né? E eu fui, tomei, e o gosto realmente, a hora que chegou assim na minha boca, era um gosto diferente, era algo que eu achei que eu fosse soltar tudo de volta de novo, assim, né? Mas graças a Deus não, eu segurei firme ali. Aí eu peguei um pedaço de maçã, coloquei na boca, fui mastigando até chegar no colchãozinho lá de novo, no colchonete. Sentei lá no colchonete e aí começou todo o processo, né? No ritual que eu fui, nesse primeiro, a gente se ajoelhou para Jesus, agradeceu a Jesus pela oportunidade e pediu para que Jesus nos guiasse durante todo esse processo. E eu achei isso muito lindo, já começou a me tocar desde esse momento, assim, né? E aí foi que eu sentei e começaram, as luzes se apagaram, ficou só algumas outras luzes acesas, por mais que estava de dia, o sol ali, né, a gente ficava dentro de um quiosque, e aí tinha uma fogueira grande, então dentro desse quiosque a iluminação toda ali foi desligada, ficou só a fogueira e uma outra luz ali de referência dentro, porque é tipo como se fosse uma tenda bem grande, né, então ali dentro tinha a luminosidade do dia, mas mesmo assim ainda tinha algumas luzes, né? E com a fogueira, então eles deixaram praticamente só a fogueira e poucas luzes ali acesas, né? Então isso começou a trazer um conforto também. E aí foi onde que começou esse momento mágico da minha primeira comunhão com a ayahuasca, né? E dos meus primeiros processos com a miração, que é o que eu vou continuar contando para vocês. E assim, até me emociona, porque pelo fato de ser a primeira vez, eu me lembro perfeitamente de como foi. Eu me lembro perfeitamente do que eu senti, eu me lembro perfeitamente de como eu me sentei, eu me lembro perfeitamente do estado de sublimação do qual eu me encontrei. E nesse dia eu pude me enxergar de verdade, eu pude me reconhecer de verdade, eu pude perceber o que a ayahuasca fez e faz na minha vida até hoje de forma divina e que quebra com tudo que às vezes eu ouço que muita gente comunga ayahuasca apenas por curtição e por sei lá, por qual motivo ruim que seja, e não, a ayahuasca ela é sagrada, ela te traz o encontro com você mesmo, se você quiser, né? E começou então o meu primeiro processo ali. Começou a primeira música e começou o meu primeiro estado. E aí começaram as minhas mirações, que é o foco desse nosso podcast. Mirações é trazer o que a miração nos ensina durante a comungação da ayahuasca, durante todo o ritual, o que você vai passando ali nesse processo, né? Mas só que como esse podcast já está grande,
Eu vou deixar para continuar no próximo episódio de como foi esse primeiro momento, essa primeira miração, para eu deixar para vocês mesmo a experiência. Hoje, como esse podcast já está um pouco longo, eu vou parar por aqui para ficar com esse gostinho de quero mais, que é esse gostinho mesmo que a ayahuasca traz, de você querer se encontrar novamente, de querer buscar novamente, de querer se sublimar novamente, de querer transcender novamente, mas com aprendizado e com tudo mais. Eu vou deixar para o nosso segundo episódio, que em breve já vou estar soltando aqui também. Então não perca aí, gente. Se inscreve, siga aí, deixe seu comentário, escreve, manda a sua experiência, conta pra gente aí se você já foi no ritual. Se você não foi ainda, conte também quais são os seus medos, as suas inseguranças. Se você já foi convidado, mas ainda não teve a oportunidade de ir, também conte aí pra gente. E logo mais nas oportunidades eu quero estar trazendo relato de vocês aqui também das mirações. Hoje eu vou parar por aqui porque eu quis contar esse começo de como foi essa primeira introdução na ayahuasca para ir começar as nossas mirações. E aí no próximo episódio eu já entro direto na minha primeira miração, da minha primeira consagração da ayahuasca, que eu lembro até hoje e que ainda me emociona. Porque é sublime mesmo, é transcendental e é um encontro com você mesmo, mas é real, não é nada que você perde a tua consciência, não é nada que você perca o seu estado, você tem total poder de decisão, mesmo durante ter comungado a ayahuasca, você não perde a tua consciência, muito pelo contrário, você recupera e reconhece quem é você e o que não é você. Então se inscreva aí, segue a gente no Spotify, segue o Mirações e não deixa de mandar aí também o seu comentário. E logo mais não perca a continuação desse episódio, onde eu vou trazer a primeira miração. E aí a gente vai poder dialogar muito mais nesse processo. Tá bom, gente? Obrigado por estarem ouvindo aí o podcast de Mirações, obrigado por estarem me ouvindo. Nos segue novamente, eu estou enchendo o saco aí, né, pedindo para vocês seguirem e deixar o comentário, porque isso é importante para a gente continuar esse processo. E eu espero vocês no segundo episódio de Mirações. Ok, gente? Obrigado e até mais.